Olha, recentemente, a morte da babá Juliana da Silva, de 36 anos, que foi baleada aí durante uma discussão familiar aqui em Teresina, reacendeu o debate sobre a doação de órgãos. Juliana teve morte encefálica e seus órgãos foram enviados para fora do estado por falta do medicamento Simulect, um imunossupressor que evita a rejeição do órgão transplantado. Para a gente entender como é que funciona esse processo, a partir de agora eu vou conversar com o Gilson Cantuário, que é enfermeiro e é vice-coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos para Transplante no Piauí. Gilson, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Eu que agradeço, Eli, pela oportunidade para estar falando de um tema tão complexo, né? E gostaria de iniciar o programa dando uma excelente notícia. Acabou há poucos minutos, poucos instantes, de uma família autorizar uma doação de órgãos, né? E eu sempre costumo comentar e motivar as pessoas que se doar só um olho já é uma satisfação tremenda para quem vai receber essa córnea. Imagine múltiplos órgãos, como acaba de acontecer, TV Meu Norte, Olha Canal aí, Saúde, né? primeira mão, viu? Primeira mão, né? Que maravilha! Isso é bom, né? Isso é motivador e traz esperança para outras pessoas que estão aí na fila. Embora seja um doador com critério expansivo, né? Eu não conheço todos os detalhes, mas sei que é um doador com critério expansivo. Ou seja, é um doador limítrofe, né? Os órgãos só ficarão possivelmente se ficarem aqui as córneas. Os outros órgãos não vão ficar por esse motivo, não é por escassez de medicamento, como foi no caso da Juliana. Mas, independente disso, várias pessoas vão ser beneficiadas e esse é o grande objetivo, né? É, a partir daquela doação, dar mais uma chance de vida para outras pessoas também. Então, Eli, a elegância do seu programa traz isso, uma informação com qualidade, não sensacionalista. Eu vejo que a família, ela deveria ter sido mais enfatizada pelo altruísmo, não por esse impacto da escassez de medicamento, que a gente não vai deixar de dizer que isso aconteceu, acontece, está acontecendo, tá? Mas o ato de salvar a vida, a mãe dela realizou o desejo dela em vida, tá? De doar os órgãos, e isso trouxe para outras 5 pessoas uma melhoria da qualidade de vida e ajudou a salvar uma pessoa em São Luís com um transplante de fígado. Logo, pouco tempo depois do transplante, a gente recebeu a imagem, tá, do fígado funcionando. Isso é de arrepiar, é motivador, tá? Isso é muito importante para nós e também estou dizendo isso para você, para levar esse sentimento de gratidão às famílias doadoras de órgãos. O que é necessário para a pessoa ser uma doadora? Por exemplo, eu gostaria de doar os meus órgãos. Eu só comunico para a minha família, caso aconteça algo comigo, que eu quero que façam a doação desses órgãos. É assim que funciona? Comunicar é importante, mas eu tenho que me declarar. Como é que eu me declaro? É por escrito? É com documento? Não, não é mais assim. Tá? No Brasil, a doação de órgãos ela é consentida. Na hora da morte, o seu sim é a sua família que vai dar. É importante, então, a minha família conhecer o que eu declarei em vida. E esse é um dos entraves, um dos obstáculos para o processo de doação de órgãos. Não conhecer o desejo em vida. Declare isso. Eu quero deixar nas minhas redes sociais isso enfatizado. Pode, tá? Mas não vale legalmente, tá? Embora hoje, atualmente, com um novo registro nacional, que é único, tenha um espaço no verso que você pode colocar isso. Mas não é obrigatória. Eu participei de uma entrevista recentemente no rádio e uma pessoa do Paraná disse que foi fazer a troca da carteira de habilitação e o irmão dele comentando com ele, disse, tu é louco, se tu colocar no teu documento, que ele disse que ia colocar, que era doador de órgãos, Sim. Você ia entrar no hospital, se você entrar doente, vão acelerar a sua morte. Gente, isso é um absurdo, não existe Falta de isso. informação, né? Isso é um mito tremendo. Nós que trabalhamos na saúde, a primeira coisa que a gente tenta fazer é salvar a vida. A gente faz de tudo para que a pessoa saia viva. É claro que no hospital existem pessoas que morrem. E através da morte, a gente pode sim salvar pessoas pela doação de órgãos.
Existe alguma restrição? Pessoas que, mesmo querendo, não conseguem doar? Então, qualquer pessoa pode ser doador de órgãos, tá? Algumas pessoas dizem que nem todos podem doar órgãos. Qualquer pessoa. Quem vai dizer se essa doação pode ser efetivada, se tem alguma restrição ou não, são as equipes de transplantes que vão receber os órgãos e nós que trabalhamos, tá? Hoje mesmo nós tivemos uma morte encefálica em um hospital de Teresina e, infelizmente, jovem, tá? A pessoa jovem fez o diagnóstico de morte encefálica, mas ela não poderá ser doadora de órgãos porque critérios clínicos, ela tem uma infecção no sangue generalizada que não pode, impede a doação. Então depende muito desses critérios, da condição do indivíduo que está morto. Tem alguma restrição, por exemplo, de idade? A pessoa já é um pouco idosa e aquele órgão não vai servir, entre aspas, ou não? Não Olha, existe isso? Eli, acabei de dizer que essa doação que acabou de acontecer, ela é de um doador com critério expansivo, com limites. Sim. Tá? Isso aí depende de cada estado. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que eles são ponta de linha no transplante renal, já fizeram doação de órgãos de indivíduos com mais de 80 anos, né? Para um indivíduo nessa faixa etária, né? Então, depende, né? Por exemplo, no Piauí, nós só aceitamos órgãos para transplante renal no Piauí até 65 anos. A nossa equipe só faz até 65 anos. Esse doador de hoje tem um pouco mais dessa idade, por isso não vai ficar aqui. Então, essa questão depende do estado, depende do país, depende da tecnologia, tá? E está havendo avanços, né? Depende da gravidade. Por exemplo, eu preciso de um fígado urgente. Teve uma doação de 79 anos, a gente já fez uma captação com 79 anos. Eu preciso de um fígado urgente. O indivíduo precisava de um fígado urgente e o médico aceitou o transplante, tá? Para esperar pelo menos 2, 3 dias, porque quando está no critério de urgência, a fila obedece esses critérios de urgência, porque o indivíduo está na iminência de morte. Sim. Tá? Então depende desses fatores. Tem que ter uma rapidez, uma agilidade maior, independente das circunstâncias, né? As suas perguntas me traz aqui uma coisa que eu gostaria de levar para a população. A doação de órgãos, ela é extremamente complexa, de desconhecimento, e o que mais impacta no aumento do transplante de órgãos e de doação de órgãos é a informação. Tá? As famílias que doaram órgãos, tá? Se elas soubessem, né, mais informações, bem como as que não doaram os órgãos, ficaria mais fácil. Tá? Tanto quem doa órgãos como quem não doa órgãos decide isso com autonomia, que a família precisa ter autonomia, quando tem informação clara, objetiva, e é o que a gente tenta levar para as pessoas, né? Infelizmente, ainda há pouca divulgação, nosso estado precisa melhorar isso com campanhas, tá? Nosso estado, infelizmente, ainda ostenta, né, esse título ruim de o estado com maior recusa na doação. É um dos maiores, apesar de crescer, a gente estava mais de 90%, hoje estamos com 71%. Por incrível que pareça, nós somos um dos estados que mais cresceu na doação de órgãos no transplante de rim em 2021. Só para você ter uma ideia, né, a meta para 2021 era ter 20 doadores no Brasil, né? 20 doadores por milhão de habitantes. Caiu para 14 no auge da pandemia, tá? Entre 2020 e 2021. O que foi que aconteceu? Caímos para índice de 2017, ao invés de ter avançado. O Piauí não cresceu, foi o nosso segundo melhor ano. Isso foi importante para nós, está sendo importante, nós estamos mantendo, mas a gente precisa melhorar. Por quê, Eli? Porque a gente tem potencial para fazer muito mais, tá? E o que é que a gente tem que fazer? É levar a informação, é conscientizar as pessoas sobre deixe isso em vida, o seu desejo de doar órgãos, por exemplo, tá? Eu quero ser doador de órgãos. As famílias, como a mãe dessa babá, costumam respeitar. E a minha plantonista acabou de dizer que a família viu a história da babá e foi influenciada para dar o sim, para fazer o sim. Veja como é importante, o caso do Gugu, quando aconteceu ali. Né? Então, essa divulgação, essas informações são importantes para aumentar a participação da sociedade, porque não existe transplante sem doação de órgãos, sem participação da sociedade. Verdade. A gente também pode fazer doação em vida, não é, Gilson? Sim, sim. A doação em vida, ela caiu um pouco, né?
Eu só sou contra a doação em vida, por incrível que pareça. Sabe, você é contra a doação em vida? Eu só sou contra, por exemplo, eu tenho 70 anos e meu filho entrou em insuficiência renal crônica, precisa de um transplante. Eu dar um rim velho, né, para meu filho, ou perdão, ao contrário, eu precisar de um rim, eu, que estiver com insuficiência renal, e o meu filho jovem, né, querer doar um rim para mim, que tem uma expectativa de vida de pouco mais de 15 anos, 20 anos, né, eu sou contra nesse caso, né. Por quê? Porque pode ser que aconteça uma doença nele, que ele venha a perder o outro rim, né. Então, nesses casos, eu não estimulo muito, né. Isso aí vai muito de decisão, a gente faz de tudo para que a família não faça isso, porque tem que pensar, é uma decisão difícil de ser tomada, né, vai depender muito das condições do relacionamento da família, porque ele pode ir para a fila da doação de doador cadáver ou doador falecido. Tá? Então, cada caso é um caso, é extremamente complexo o processo da doação de órgãos, tá? Mas a gente tenta motivar as famílias no sentido de serem doadores de órgãos. E isso tem crescido um pouco lentamente, como eu tenho colocado, porque a gente tem potencial para fazer mais, tá? E para crescer. E espero que em 2023 isso aconteça. E só lembrando, né, Gilson, que a gente tem uma fila enorme de pessoas no Cadastro Nacional precisando, né, dessa doação de órgãos. Basta um sim da família e essa pessoa pode sim ter mais qualidade de vida, salvar a vida e ter esse órgão que a pessoa não vai mais utilizar, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, para esclarecer, enfatizaram muito que os rins foram para fora, não vai beneficiar ninguém. Vai sim, gente, ele beneficiou pessoas de fora, tá? Nós esse ano já disponibilizamos 11 rins para fora, que foram beneficiar pessoas de outros estados, e às vezes até piauiense é beneficiada. E não é só por falta de Simulect que a gente disponibiliza. Por exemplo, nós não fazemos transplante de fígado, então 15 fígados já salvaram vida de pessoas fora. A pessoa faz a doação aqui, mas necessariamente tem que ir para outro. A gente faz captação. A nossa Sim. equipe é muito bem capacitada para captação de fígado e rins. Transplante a gente faz de rins, tá? Nós já fizemos muitos transplantes de rins, tá? Outra informação errada que teve nesse caso da babá foi que o transplante de rim no Piauí parou. Não, gente, o transplante de rim não parou por causa da questão do intervivo. Eu posso ser doador de rim, ele está acontecendo em um hospital privado, continua fazendo transplante intervivo e ele deve aumentar. Claro, com a pandemia ele caiu mesmo, né? Sim. Isso foi no mundo todo e deve aumentar. É importante ter a doação intervivo. Parte de mim eu posso doar, parte do meu pulmão, parte do meu fígado, tá? Então, se isso acontecer, vai também aumentar a doação de doadores falecidos. Eu queria que o senhor desse um recado aí, mais uma vez esclarecesse aí para as pessoas que têm receio de fazer a doação, para aquelas pessoas, a mãe que o filho morre, não quero tirar nada do meu filho. Eu queria que o senhor esclarecesse e para tentar desmistificar um pouco esse preconceito que ainda existe. Tem muitas pessoas ali que costumam dizer que não é doador de órgãos, né? Claro, tem pessoas contra, né? Tem pessoas que se declaram não doadores, a gente respeita. As famílias precisam decidir e elas precisam ter autonomia. Muitas pessoas deixam de doar órgãos porque acham que estão assinando o atestado de óbito. Ou pensam que doar órgãos, né, a cirurgia de captação vai causar transtorno, dor. Não, ele está morto, é morte. Tá? Então, é preciso que as pessoas obtenham muita informação quanto a esse processo, né? Eu digo, não sou doador de órgãos. Uma vez eu perguntei para uma família e disse que não ia doar. Aí eu disse, olha, você não quer doar órgãos. Não foi nem a questão de apelação. Ela disse, não, é porque eu não sou doador. E se fosse seu irmão que estivesse precisando o órgão esse outro irmão seu que está falecido, esse outro irmão, você doaria? Aí ela chorou, né? A gente conversou mais e ela consentiu depois a doação. Na verdade, depende muito de como você conversa com a família, de quem você aborda, né? E aqui eu deixo assim, um recado para as famílias que doaram órgãos e que muitos delas me falam. Dizem que a doação de órgão para muitas famílias, eu já vi isso 2 vezes, com a minha sogra, que a gente doa os órgãos da minha sogra, e com a minha sobrinha. É uma morfina para a dor do luto, é como se fosse um analgésico, alivia, né? No velório da minha sogra,
assim, ela foi muito enfatizada como uma pessoa que, mesmo após a morte, a decisão da família tornou ela uma pessoa heróica, uma heroína. Isso é importante, tá? As pessoas acham que isso não tem um lado bom, tem. Alivia a dor do luto, muito pela doação de órgãos. Às vezes você sabe, você perdeu um ente querido, né, mas sabe que uma parte dele ainda está viva ali e ajudando outra pessoa a viver, né? Algumas pessoas, você colocando aí, eu vou estar aqui no assunto, algumas pessoas pedem para, eu posso saber, eu só vou doar se for para fulano de tal, tem uma pessoa que eu preciso doar, não. Obedece um critério da fila, como você bem colocou. Do cadastro, tá? né? E isso, o cadastro, né? É claro que os órgãos são captados aqui no PI, a prioridade é ficarem aqui, se tiver transplante daquele órgão ou daquele tecido, no caso das córneas. A fila é imensa, como você falou, nós temos mais de 300 pessoas para receber rins aqui no PI, mas nós temos mais de 5.000 pessoas com doença renal crônica, que não tem mais rim, estão fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, tá? Então, as pessoas, elas precisam de alguns tratamentos, e o tratamento do transplante é o tratamento mais ideal, principalmente para doença que não tem terapia substitutiva, como é no caso. Isso só pode acontecer se tiver a doação de órgãos. Por isso que a gente assim, bate sempre na tecla de avise sua família. Vamos sair dessa situação de que o Piauí tem uma alta recusa. Doação de órgãos é ajudar a salvar a vida. Se eu tenho condições de ajudar a salvar uma vida, se eu não fizer, na verdade, eu estou indo contra o que se prega em todas as religiões. Nós tivemos só esse mês de agosto 3 recusas familiares alegando que a religião deles era contra. Olha, não existe nenhuma religião contra. Nenhuma religião contra. Depende, é claro, de algumas culturas islâmicas, por exemplo, ou algumas culturas que estão relacionadas muito ao achar que a vida é o bater do coração. Não querem doar coração, porque enquanto o coração estiver batendo, a vida. Não é, na verdade, pela morte cefálica ou morte cerebral, né, o indivíduo está morto. A gente respeita algumas culturas, mas nenhuma religião é contra. Existe muito líder religioso desinformado. E seria bom estar assistindo esse programa hoje para obter algumas informações que eu acho que vão ser esclarecedoras para muitos. E contraditórios. Como é que eu ensino que a minha religião vai ajudar a salvar a vida e é ético doar órgãos, viu? É fazer a coisa certa. Se eu tenho a oportunidade de fazer o certo e eu não faço, eu estou sendo antiético. Tá? Por isso que às vezes alguns países exigem que seja presumida. Tem uma lei para tentar diminuir esses pensamentos. Há desinformações nas religiões, é preciso se preparar mais, é preciso entender mais e não entrar em contradição. Como é que diz que vai pregar o amor, salvar a vida, né? E o cristianismo, por exemplo, e Jesus disse que a gente tem que, né, levar a vida e vida em abundância, né? Jesus ensinou isso, o amor, salvar vidas, prova de amor maior não há. Então, religião não é contra. Usar esse argumento é desinformação e contradição. Preciso mais campanhas educativas nesse sentido, às vezes até provocar, né, essa empatia que vocês provocaram na senhora, citando a doação de irmão para irmão, que aí toca mais fundo, né, e a pessoa se conscientiza, né, essa empatia de saber que você pode se colocar no lugar do outro, e se fosse eu precisando, isso faz aí toda a diferença, né? A gente tem a questão do medo, olha, lá em casa, as pessoas não gostam de falar de morte, você fala de tudo. Ó, é um tabu, né, o assunto. Qual era a certeza que a gente tinha um dia que nós íamos estar aqui falando, nesse momento, sobre doação de órgãos? Nenhuma. Mas qual é a única certeza que nós temos? Da morte. Da morte. Mas aí na hora que... Deus me livre. Aí, né? Não quero. Ninguém quer falar de morte, mas é a única certeza, né? É a única certeza, a gente precisa falar de morte, a gente precisa entender que depois da morte, eu ainda posso fazer muita coisa por outras pessoas, tá? Então, você tem um medo, a questão do medo, claro, todo mundo tem medo. As pessoas quando recebem o diagnóstico de morte, sabe, elas reagem de tanta forma, e nós que vamos entrevistar a família, temos que entender que fase que ela está vivendo, de revolta, é muito delicado, né? De medo, de angústia. Olha, tem gente que sai correndo. O meu sobrinho que doou os órgãos da esposa dele, minha sobrinha, ele é um policial do BOP, ele ficou desesperado, e é porque ele já tinha quase certeza, porque foi demorado o diagnóstico.
mas as reações que as pessoas, que as famílias encontram são muito diferentes e isso interfere muito porque a pessoa não tem autonomia naquele momento para decidir. Mora no interior, essas de hoje mesmo não moram em Teresina, mas moram aqui perto, mas tiveram autonomia. Isso é importante. A gente não pode acusar as pessoas. O Piauí, as pessoas são ruins. São ruins porque não dão um órgão. Não, isso não é verdade, né? O que falta é esclarecimento, informação. É isso aí, Gilson. Eu queria agradecer demais sua participação aqui no Canal Saúde. A gente precisa conversar cada vez mais sobre esse assunto para esclarecer mais ainda as pessoas sobre essa necessidade de se fazer a doação, de se fazer o bem, de salvar vidas através de órgãos que não serão mais utilizados, né? Mas que pode sim salvar outras vidas. Muita gente na fila, a fila é imensa de pessoas que estão precisando aí da ajuda. A gente sabe que é um momento delicado, mas a gente não pode deixar a falta de informação interferir numa boa ação. Queria lhe agradecer. Eu que agradeço. Sua participação, lhe desejar uma ótima noite. Eu que agradeço, estou disponível para outras conversas, papos sobre doação de órgãos. Com